primeiro ano Betel. Nós estamos começando o livro 3 com vocês. E o primeiro assunto do livro é sobre a Idade Moderna, o Estado absolutista. O professor Carabina trabalhou a Idade Média com vocês, eu trabalhei a Idade Antiga, e inclusive já fechou recente a Idade Média, né? Então a gente vai olhar um pouquinho para a Idade Moderna, a formação, as características do Estado absolutista. Eu gostaria, entretanto, antes da gente entrar diretamente neste assunto, de dar uma olhadinha na necessidade do Estado. Por que é necessário, por que existem Estados, e desde quando, e para que eles servem, e como é que eles se modificam, qual é a dinâmica da relação entre Estado e sociedade. Embora isso seja objeto de uma outra disciplina, é um objeto da disciplina chamada Sociologia, que você tem uma excelente professora aqui na escola. Mas eu só quero te lembrar que o Estado surgiu lá na Antiguidade, logo depois da Revolução Agrícola. E para que serve o Estado? Na verdade, o Estado é uma espécie de regulador, é um órgão regulador das relações entre os homens, das relações sociais. Então, assim, olha, toda a riqueza que existe no mundo, toda a riqueza que você vê à sua volta, ou de propriedade da sua família, ou de outras famílias, toda essa riqueza foi gerada pelo trabalho. Que trabalho? O trabalho físico, entre o ombro e o cotovelo, por assim dizer. Bíceps é a força que gera riqueza. Porém, essa riqueza não é apropriada pela força física. Ela é apropriada pelas articulações sociais, pelas articulações intelectuais, pelas articulações políticas, pelas articulações mentais. Ou seja, o braço gera riqueza, aquilo que você tem do ombro ao cotovelo gera riqueza, o que você tem de uma orelha para outra se apropria da riqueza. Então, ao longo da história, os homens foram organizando estados. Na sociologia, isso é chamado de superestrutura. É aquela parte não física da sociedade, que é constituída de uma série de instituições. Entre essas instituições, você tem basicamente duas muito importantes: a religião e o Estado. Elas sempre andaram juntas, desde a mais remota antiguidade. Lá na antiguidade clássica, por exemplo, a história chama de monarquias, de impérios teocráticos, né? Estados teocráticos. Por que eram estados teocráticos? Porque havia uma conjugação entre o governo e a religião. Então, os reis eram deuses ou os reis eram os sumos sacerdotes, o sacerdote principal. Foi assim no Egito, o faraó era Deus. Foi assim na Babilônia, foi assim na Assíria, foi assim em todos os impérios da antiguidade oriental. Entre os hebreus não era exatamente assim, mas os reis, embora não fossem deuses e nem sacerdotes, mas eram conhecidos e reconhecidos pelos sacerdotes como escolhidos de Deus para reinar. Muito bem, então a humanidade evolui e, óbvio, toda vez que você evolui tecnológica, cultural, científica, todas essas evoluções geram evoluções políticas. Toda vez que a ação antrópica sobre a natureza determina mudanças ambientais, a gente precisa mudar o Estado. Então o Estado vai se modernizando. Mas, apesar da modernização do Estado, desde a antiguidade oriental, nas primeiras formas de organização do Estado, ali na beira do rio Nilo, na Mesopotâmia, lá no rio Ganges, lá no rio Amarelo, na China, quando a gente chega no Império Romano, uma característica se mantém. Na verdade, três características se mantêm. Os imperadores continuam sendo adorados. Não é à toa que os imperadores romanos eram chamados de Augustos. Augustos quer dizer divinos, eles eram deuses. A segunda característica, as sociedades continuam sendo rigidamente hierarquizadas. E a terceira característica, o trabalho é escravo. Então,
toda essa era da antiguidade, a começar lá no Egito, a começar lá na Índia, a começar lá na China e a terminar no Império Romano, a era dos grandes impérios da antiguidade é caracterizada por essas três coisas: sociedades rigidamente hierarquizadas, reis divinos, trabalho escravo. Não, eu não estou dizendo que o Império Romano era igual ao Egito. Óbvio que não. Você já estudou isso, você sabe que há diferenças, e se eu dissesse que são iguais, são a mesma coisa, eu estaria dizendo uma aberração, uma heresia contra a história. Mas, na verdade, estruturalmente, a base da estrutura se manteve igual. Se manteve igual, sim, que são esses três pontos. Eu vou repetir: sociedade rigidamente hierarquizada, reis divinos e trabalho escravo. Muito bem. Então, quando essa estrutura colapsa, em grande parte o colapso disso se deve ao desenvolvimento do cristianismo, à disseminação do cristianismo dentro da sociedade romana, e o cristianismo traz um germezinho que foi destrutivo para esse modelo de impérios, que é a ideia de um só Deus. Se há um só Deus, ele é Deus sobre todos. Se ele é Deus sobre todos, então vocês têm só uma divisão: Deus no alto, o homem embaixo. Logo, todos os homens são iguais. E essa igualdade entre os homens vai minar, vai destruir a estrutura do escravismo clássico. Porque naquela hierarquização das sociedades estava imbricada a ideia de que havia homens melhores, homens superiores e homens inferiores. Então, quando o Império Romano acaba, começa a chamada Era do Feudalismo. Nessa tal Era do Feudalismo, os homens são iguais, mas a religião cristã, devidamente paganizada pelo romanismo, pelo catolicismo, vai dar uma outra explicação. Os homens são iguais, mas têm atribuições diferentes. Então, o Senhor é Senhor porque Deus o fez Senhor. O servo é servo porque Deus o fez servo. E ele deve servir com alegria, deve servir com dedicação. Em razão disso, inclusive, surge aquela teoria dos 7 pecados capitais. E você perceba que entre os pecados capitais estão aqueles que agridem justamente a comodidade do pobre, do servo. A preguiça é pecado, a gula é pecado, a usura é pecado. Então, se o servo não dá um dinheiro, ele não pode emprestar para o seu senhor, ele não pode emprestar para outro servo. Quem é de fora do feudo, que pratica o pequeno comércio, a burguesia, está em pecado porque empresta dinheiro aos juros, porque ele trabalha com dinheiro. Então, veja que de 7 pecados, 4, a saber, a preguiça, a inveja, a usura e a gula, de 7, 4 só atingem os servos, só atingem os não nobres. Então veja que a superestrutura, aquilo que você estuda em sociologia com Emil Durkheim, continua atuando, está ali presente atuando. A igreja propõe essa ideia para acomodar as pessoas. Muito bem. Acontece que, como falei ainda há pouco, na medida que há transformações tecnológicas, na medida que há transformações culturais, na medida que há transformações científicas, na medida que há transformações espaciais, o Estado tem que sofrer transformações dinâmicas. E, no final da Idade Média, nós temos uma transformação dinâmica acontecendo, porque o feudalismo já não é capaz de resolver os problemas da sociedade. Ele não consegue abastecer todos, ele não consegue alimentar todos, ele não consegue abrigar todos. Então, qual é o resultado disso? Você precisa de uma nova forma de Estado, e o Estado feudal já não serve mais. O Estado feudal, você sabe, é aquele Estado, o professor Carabini explicou para você, fragmentado. Estado dividido em pequenas porções, microscópicas porções, em que o poder efetivo pertence ao senhor feudal. Agora não serve mais. Agora a gente precisa de um Estado que abrigue todo mundo sob a égide de um mesmo governo. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. É isso que a gente estuda em
modernidade. Bons estudos.